Um modelo de apresentação no PowerPoint minimalista e clean. Sou Leônidas Rezende do Rocktilio. Aqui no canal eu te mostro que design e criatividade não são um bicho de 7 cabeças. Produzir conteúdos digitais pode ser bem simples. Aproveita, deixa seu like aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para você ficar ligado todas as vezes que eu soltar um novo conteúdo. Hoje eu vou te ajudar a montar um modelo de apresentação onde seu conteúdo brilhará. Esse modelo vai te ajudar a transmitir a mensagem bem mais clara, profissional. Bom, iniciando o nosso modelo de apresentação, eu abri aqui o PowerPoint. Como vocês podem ver, o PowerPoint ele inicia com o slide padrão, né, que é o slide de título, e o campo onde você pode adicionar vídeos e diversos tipos de objetos, textos também. A gente não vai utilizar nada disso por enquanto. A gente vai tirar fora essa seção slides para eu mostrar para vocês como que eu vou organizar essa nossa aula e como eu vou ajudar vocês a criar esse modelo. Primeiro, eu separei o nosso arquivo aqui PowerPoint e os slides em 3 seções. A primeira seção são os elementos que eu utilizo para montar todos os slides da apresentação. E o segundo e o terceiro aqui, a segunda e a terceira seção, é a divisão da aula que eu vou dar para montar essa apresentação. Então na aula 1 a gente vai criar juntos 2 slides. Na verdade a gente vai compor esses slides com os elementos que eu separei. Esses slides estarão todos eles editáveis, tá bom? E estarão disponíveis os arquivos também no link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Então, na primeira aula a gente vai trabalhar a questão de composição de slides com elementos e animações, que na verdade são as transições entre os slides. Já na segunda aula a gente vai compor outros modelos de slides, tá? E vai trabalhar as animações de objetos dentro dos slides. E o método que eu vou utilizar para a gente criar esses modelos vai ser o método de recriar, na verdade, né? A gente vai reproduzir esses slides. A gente vai fazer vai procurar entender cada slide, quais são os elementos que tem, a gente vai reproduzi-los. Ok? Então vamos lá. Na primeira aula a gente tem logo de cara nosso principal slide, que é o slide de introdução. Esse slide, se a gente analisar, ele é composto por um fundo que é degradê e possui alguns pontinhos. Se a gente puxar aqui esse objeto, repare que ele é um retângulo, ele é uma forma, e o fundo do slide é composto por algum tipo de
de efeito que coloca umas bolinhas em sequências. Fica legal. Tá, entendi o fundo. Ele tem dois campos de textos, né, um para título e um para subtítulo. Tem uma forma de linha aqui, algumas formas de círculo, tem também ícones e imagens. Para reproduzir esse slide, eu separei os elementos na criação dos próprios, né? Então, só para você entender, vou passar rapidamente. Bom, eu costumo separar meus elementos dessa forma. Primeiro, fontes. Quais são as fontes utilizadas nessa apresentação? Eu escolho aqui, no caso, dois tipos de tipografia. Depois eu seleciono quais são as cores. Então eu crio a minha paleta de cores para essa apresentação que eu vou fazer. Depois eu busco e pesquiso sobre alguns ícones, né? O grupo de ícones que eu posso estar utilizando na mesma apresentação. Aqui no caso eu uso um banco de ícones chamado Feature, que é bastante interessante. Existem muitos grupos de ícones lá. Selecionei duas imagens no website da Freepik. Só não esqueçam de acreditar ao autor, tá? As imagens e também os ícones. Então eu selecionei esses elementos para poder montar essa apresentação. Voltando à nossa reprodução, entendemos, né, analisamos o que existe dentro dessa apresentação. Então agora a gente vai buscar reproduzir ela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui, clicando no slide, eu venho clicar em novo slide, porque ele vai adicionar um slide logo abaixo. Como eu falei no início, quando você cria um slide novo, ele vem e coloca um padrão inserindo dois elementos. A gente não utiliza eles, a gente vai replicar do zero. Para começar a fazer essa replicação, a gente vai começar pelas camadas. A camada 0 é o fundo. Então, primeiro o efeito de fundo. Para ter aquele efeito de pontinho de fundo, eu clico com o botão direito sobre o slide, formatar plano de fundo. Seleciono e procuro e seleciono a opção preenchimento com padrão. Tá aqui, ele já tem as bolinhas, só que eu quero com a cor cinza. Pronto, temos aquele efeito de background. Agora precisamos fazer esse retângulo para ele ter um sombreamento. Agora, para fazer aquele efeito de sombreamento em cima das bolinhas, do efeito das bolinhas em sequência, a gente vai inserir formas retângulo. Vou fazer um retângulo. Ele já vai abrir a aba para formatar esse retângulo. Eu quero ele sem contorno e eu quero aplicar o gradiente nesse retângulo. Então seleciono nele, botão direito, botão direito, eu clico, vou em formatar forma, aí preenchimento de gradiente. Como eu já estou com os slides prontos nesse arquivo, ele já manteve o padrão de gradiente do último que eu fiz. Então ele já veio certo, mas só para entender, aqui está a cor cinza, um pouco mais claro, só que a transparência está em 100%, né? Então quer dizer que essa parte aqui, ó, do gradiente,
está aparecendo as bolinhas. Já essa parte está com 0% de transparência. Então nosso fundo, nosso background está pronto. Agora vamos reproduzir essa linha, que também é uma forma, certo? Depois reproduziremos os círculos. Bom, a linha também inserir formas, e tem a linha. Eu clico em botão Shift, né? E o botão direito vou arrastando para ele manter essa linha reta, senão ele pode verticalizar e você ficar com uma linha torta. Então eu clico no Shift mais o botão direito e vou arrastando até o comprimento que eu quero da linha. Vou manter a linha aqui, o contorno eu quero na cor amarela. Espessura 6 pt. Eu já tenho então a nossa linha. Agora vamos reproduzir esses círculos. Eu vou reproduzir o círculo maior, que seria formas elipse. Eu falo círculo. Criei ela aqui, vou formatá-la. Eu não quero contorno e eu quero ela amarela. Se a gente olhar, ela está com sombreamento aqui, ó, com uma sombra. Vamos aplicar a sombra. Selecionei o objeto, botão direito, formatar forma. Aqui eu estou em preenchimento nesses 3 ícones, ó. É um preenchimento, uma propriedade de tamanho e um de efeitos. Eu vou aplicar o efeito de sombra. Normalmente ele vem tudo fechadinho assim, mas eu vou aplicar sombra. Tá tudo zerado. Para começar a aplicar sombra, eu vou em transparência, que do mais escuro vou deixando ele mais transparente, e aí eu posso trabalhar outras propriedades dessa sombra, mas eu vou manter essa padrão com sombreamento de 80%, com transparência. Então já reproduzimos o círculo maior. Deixa eu aumentar um pouco. Agora vamos reproduzir a imagem que está em círculo. Essa imagem eu separei ela lá em elementos. Então eu vou vir aqui em elementos, cliquei na imagem, vou copiar a imagem, vou voltar no meu slide e aqui eu vou colar, dar um Ctrl V aqui, colei a imagem. Vou diminuir ela um pouco. Agora o que eu vou fazer é aplicar uma máscara nessa imagem para ela ficar em formato de círculo, elipse. Então eu venho aqui, eu vou aproveitar essa mesma elipse, com o botão direito eu vou copiar, depois vou colar, Ctrl V. Vou colocar a elipse na posição que eu quero pegar da imagem. Vou selecionar primeiro a imagem, segurar no botão clicado o Shift, seleciono, clicar com o botão direito do mouse, a elipse. Em formatar, no primeiro formatar, porque aqui existe o formatar do desenho e o formatar da imagem. Eu vou formatar do desenho. Eu vou na opção mesclar formas e vou aplicar a interseção
transformando assim a imagem num elipse, no formato de um elipse. Vou diminuí-la porque no slide original ele utiliza a elipse que a gente fez anteriormente como borda. Então eu vim aqui, diminuir mais um pouco. Tá, nossa. Vou selecionar as duas, vou aumentar, porque lá está com um tamanho maior. Aqui eu vou centralizar, vou selecionar as duas. Selecionando as duas, os dois objetos, eu consigo alinhá-los, centralizá-los e alinhar ao meio. Pronto. Então eu tenho mais ou menos reproduzido a imagem elipse de baixo. Vou só ajustar um pouco a posição. E agora vamos reproduzir esses círculos, elipses. Vou inserir elipse. Tá, ela aqui eu vou tirar o contorno dela, sem contorno, preenchimento amarelo e aplicar sombra em 80%. Pronto, temos o primeiro elipse. Precisamos de 3, vamos duplicar esse objeto. Então, Ctrl D para duplicar. Vou aumentar aqui uma, Ctrl D, dupliquei a terceira. Aqui é uma de cada cor, então eu vou aplicar o azul, formatar, preenchimento, azul aqui. Agora eu vou adicionar os ícones, vou escolher qualquer ícone aqui da nosso grupo que eu separei em elementos. Vou pegar 3 ícones aqui. Difícil escolher. Pronto. Dei o Ctrl C para copiar. Vou lá no nosso slide. Vou colar. Pronto, temos 3 ícones. Vou posicioná-los em cima das elipses. E centralizá-los e aumentar. Esses ícones eles estão todos em SVG arquivo, então a gente consegue manipular eles, por exemplo, alterando cores e aumentando a espessura. Só vir formatar, contorno de forma, colocar uma espessura maior e vou alterar a cor para o azul para ele ficar visível. Eu vou aumentar mais um ícone, centralizei e vou aumentar a espessura também. E por fim o terceiro ícone. Aumentei. Vou aumentar a espessura. Com maior que outra. Tá certo. Aumentei a espessura. Bom, reproduzimos as formas. Não igualzinho, mas deu para entender como fazer.
Agora vamos adicionar os campos de texto. Para adicionar também vou inserir caixa de texto. Vou colocar qualquer texto aqui, só para posicionar ele e já padronizar o tamanho. Caixa de texto, a altura é automática. Vou copiar o mesmo texto. Repare que a fonte é S e o tamanho é 48. Eu já vou trazer esse formato aqui selecionando. Opa! Não deu para selecionar, então a gente vai fazer na mão. Selecionei aqui. Times 48. Esse espaçamento para mim está muito espaçado. Eu vou colocar exatamente um tamanho. Vem aqui nesse ícone, clicou aqui, opções de espaçamento entre linhas. Em vez de ser simples, eu vou selecionar exatamente. Vou diminuir o espaçamento entre as linhas. Pronto, agora ficou do jeito que eu queria. Conforme o outro slide, o original, negrito, parte da frase. Vou gerar o campo agora, Ctrl D. Vou diminuir e trocar a fonte. Troquei a fonte, vou copiar o texto original. E reproduzi-lo aqui. Vou diminuir. Repare que ele está com espaçamento diferente entre as letras. Vou aplicar aqui esse espaçamento nesse ícone AV. Eu consigo aumentar o espaçamento dele. Pronto. Então a gente tem aí o slide reproduzido. Bom, terminamos o slide de introdução. Agora vamos reproduzir esse segundo slide. Ele vai ser mais fácil porque a gente já tem, né, os ícones prontos. A gente vai simplesmente copiar e colar. Como eu sempre falo, criatividade, design não é um bicho de sete cabeças. E produzir pode ser bem simples. Presta atenção como é fácil esse segundo slide. Vou criar um novo slide. Retirar esse conteúdo. A imagem que eu já separei. Vou lá em elementos. Vou copiar ela. Vou no meu slide, Ctrl V e vou colar. Tá pronto. É lógico que essa imagem, se eu vier em formatar, ela foi recortada, porque ela não estava no tamanho certinho. Então se eu vier aqui, ó, eu consigo recortar ela. Ok. O que a gente tem aqui? Mesma coisa, uma caixa de título e uma caixa de subtítulo. E 3 elipses com 3 ícones. Vou aproveitar aqui os ícones e as elipses no primeiro slide que reproduzimos. E vou diminuir um pouco. Na verdade, não vou diminuir. Vou posicioná-las mais ou menos. Vou inserir o texto.
copiar o mesmo texto. Copiei o mesmo texto. Inserir. Se eu quiser trazer a formatação, eu trago. Agora não veio. Eu vou reproduzir do zero então. Tem o texto. Vou formatar. Times. Qual que é o tamanho da fonte? 6,6. Vou alinhar à esquerda. Aqui está alinhado à esquerda. O espaçamento, se você reparar, está diferente. Vou no ícone de espaçamento, opções de espaçamento de linhas, e vou aplicar exatamente. E diminuir para 64 pt. Acho que diminuir mais um pouco. 52. Isso, 52 tá bom. Repliquei aqui. Vou diminuir, é claro. Vou voltar para um espaçamento. Copiar esse texto. Ctrl T se seleciona toda a caixa. Ele já veio com a formatação. Tá vendo a fonte? Vou apenas diminuir e Shazam. Nosso slide, pouca diferença, mais simples de reproduzir. Melhorar o espaçamento aqui. Pronto, temos os nossos dois slides reproduzidos. Vou passar isso para baixo, que a gente vai aplicar agora. Repare que quando tem uma estrelinha no slide, isso quer dizer que ele tem uma transição entre eles. Esses dois novos, como a gente criou slides novos, a gente não tem essa transição. Então a gente vai aplicar essa transição. Então, para aplicar, eu clico no slide, vou em transições, e aqui tem as opções. Como eu estou utilizando como padrão nessa apresentação o Paint, vou utilizar ele novamente. Aqui você consegue visualizar nesse botão. Aqui, como não tem slide para baixo, a gente vai terminar essa aula por aqui. Mas vamos testar. Faltou transição aqui. Temos então os dois slides criados com transição entre eles. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer animações no mesmo slide, dentro dos slides, como esse slide. Certo, pessoal? Então, o meu abraço e até a próxima.